Fala, audiência! Estamos de volta por aqui com No Ar, diretamente do Transforma Empreendedor, aqui do Teatro Paulo Moura. Esse grande evento que está acontecendo hoje. Muita gente já passou pelo palco. A galera vai estar fazendo, com certeza, hoje um evento transformador na vida de todos os empresários, todos os empreendedores, aqueles que vieram para poder hoje compartilhar, fazer aquele network sensacional. Eu estou aqui com duas convidadas que vieram para poder fazer parte também. Daqui a pouquinho vão estar no palco, também falando sobre as suas empresas, falando um pouquinho sobre os seus negócios, né? Hoje nós temos aqui a Vitória Valente, agora que é direto da Arrobá, não é? É isso aí, a agência de marketing, e também a Vanessa Garcia, que é especialista em negócios imobiliários. A gente vai fazer um bate-bola muito bacana com as meninas aqui, começando aqui com a Vitória. Vitória, quando foi que você ingressou nesse mundo do marketing digital? Bom, eu sempre gostei dessa área, sempre fui muito confusa, mas comecei no marketing dentro de uma empresa CLT. Porém, eu sempre tive o perfil muito de dominância, nunca quis ser uma funcionária, porque eu via um mercado de crescimento. Então, aos 21 anos, eu pedi demissão do CLT e foi aí que eu comecei a empreender. Hoje eu tenho 25, então, desde então, eu estou aí com a empresa. E foi o ano passado que a Adri deu esse start para conseguir alavancar cada vez mais. E eu queria que você falasse também sobre a importância do Transforma Empreendedor. Você acabou de falar sobre a Adri, né? Esse evento que começou o ano passado, eu acho que a partir de agora vai estar na agenda anual aí dos grandes eventos. E a gente tem visto realmente as pessoas que sentam aqui falando dessa transformação, né? É uma transformação de dentro para fora, não só como empresária, mas como pessoa também. A Adriele deu várias viradas de chave, como eu comecei muito nova. Eu tinha uma questão de que eu misturava salário com o faturamento da empresa, não sabia planejamento, organização. Então, a Adriele deu essas viradas. Até a questão de valorizar o meu profissional mesmo. Antigamente, eu cobrava um valor mínimo e entregava muito mais. E a Adriele sempre fala dessa questão da gente se valorizar e também cobrar. Não é porque é teu irmão, não é porque é teu parente que você está gastando ali seu tempo. Então, começar a se valorizar. Então, várias viradas de chave para realmente o negócio decolar. Muito bem. Vanessa, a gente fala de todos os negócios possíveis que vieram até aqui o ano passado, estão hoje, todas as empresas misturadas, todos os setores. E o mercado imobiliário também. Você como representante e principalmente especialista, né, em vendas de planta. Na planta, eu acho que é aquela sensação de você realmente construir o jeito que você quer, a maneira que você quer. Quando foi que você começou, né, o seu trabalho nisso e você se tornou tão especialista nessa área específica do mercado imobiliário? Bom dia, eu comecei faz 4 anos, saí do CLT. Eu acho que é só um mau contato, né? É pra cima? Tá ligado. Só um instante, estamos com o microfone. Depois a gente troca, põe aquele outro. Pode falar? Agora acho que foi, né? Pode falar? Deu certo? Deu. Deu? Tá. Então, eu comecei no mercado imobiliário faz 4 anos e eu era CLT, sou engenheira civil, formei em engenheira civil. Aí eu estava em um local e passei para uma imobiliária fazendo terreno e construção. E aí eu vi o imóvel na planta. Eu vi esse mundo que é, a facilidade que é de comprar e o sonho, a realização do sonho da pessoa. Tanto por ser o primeiro imóvel dela, a conquista, às vezes a gente consegue zerar uma entrada, ou às vezes também um investimento. A pessoa também é um sonho dela, sim, investir, independente do ticket. Então, foi aí que eu vi que o imóvel na planta... Não, agora ele tá... Ele deu uma palhinha aí, mas pode... E aí que eu vi que o imóvel na planta é um mundo incrível, que dá um retorno muito bom. E a Adriele também fez parte dessa sua transformação. Foi sim. Eu conheci ela exatamente 1 ano, no primeiro Transforma aqui. E até que eu estava do lado do meu marido, ele falou assim para mim, ano que vem você estará no palco. Olha aí. E foi que esse ano, à tarde, estarei lá. E ela me ajudou muito, em várias partes. Tanto é que o meu esposo saiu da empresa que ele trabalhava e agora está trabalhando comigo para essa nova fase, que a Adriele ajudou muito a gente nessa parte. Que é o Lucas, que está aqui, é isso? Lucas, que está Tá aqui com a nos gente bastidores. aqui. Ele é bastidor. Obrigado aqui pela presença, viu, Lucas? Ô, Vitória, e você hoje tem a Arrobá.
Isso. Conta um pouquinho sobre a história dessa sua empresa. Bom, a Arrobar, na verdade, começou realmente dentro de quando eu estava no CLT. Eu tinha uma amiga designer, aí ela falou assim, vamos desenvolver uma empresa para tentar atender clientes fora. E ela desenvolveu tudo, acabou que ela não continuou, eu continuei com a empresa, né? Continuamos amigas, mas ela seguiu com outro propósito. Ela continuou numa empresa e eu segui com a Arrobar. E desde então, a Arrobar sempre foi um sonho, porque eu sempre gostei de atender além do que agências convencionais atendiam. Então, gosto de fazer a captação de conteúdo, o gerenciamento, assessoria, o tráfego, toda a questão da estratégia orgânica e a paga também. Sim. Então, eu sempre gostei de entregar mais, porque o crescimento do meu cliente é o meu crescimento também. Então, hoje, conto com duas funcionárias, estamos em busca de mais. Isso, esse ano, então, a gente começou a alavancar muito depois da Adriele entrar na minha vida, porque eu consegui organizar toda essa parte do planejamento, do financeiro, para conseguir alavancar a empresa. E tenho certeza que a gente vai voar cada vez mais. Amém. Desde quando você começou, a gente vê uma transformação. Esse mundo digital, ele é muito rápido, Muito. né? A gente vive nesse 2x aí, 24 horas por dia. Como que você vem acompanhando essas transformações, essas mudanças, principalmente em relação ao marketing digital? Eu falo que, assim, as pessoas às vezes até zoam que parece que eu não trabalho, né? Porque eu fico o dia inteiro no celular. Então, eu tenho que acompanhar. Às vezes eu quero realmente deixar o celular de lado e só descansar, mas não tem como, porque todas as tendências, tudo que acontece no mundo digital, a gente tem que ficar atento. Hoje tem muita inteligência artificial, então a gente consegue trabalhar muito com isso, ChatGPT, muita coisa que ajuda realmente nesse crescimento das redes sociais. Mas, assim, o Instagram, o Facebook, eles se atualizam semanalmente, diariamente. Então, tem muitas atualizações que a gente tem que acompanhar. Então, trends, tendências para cada nicho. E hoje, na empresa, nós atendemos diversos nichos, desde ferragem armada, coxo para cavalo, restaurante, moda. Então, aí sim que a gente tem que cada vez mais buscar essas novidades do mercado. E como que você faz para você essas principais estratégias, né, que você monta aí para poder trazer mais clientes, para poder fazer essa gestão das mídias sociais, para engajar mais o público aí e os seus clientes? Dentro da nossa empresa, nós fazemos um marketing bem pesado, assim, nós fazemos vídeos diários, então a gente nunca fica sem. Eu posto diariamente também nos stores todo o acompanhamento que a gente tem em cada captação, em cada reunião com o cliente, e isso desperta na pessoa. Às vezes a pessoa não sabe tudo que eu faço, mas conforme a gente vai postando, não só no Instagram da empresa, mas o meu também, que eu uso para pessoal e no meu profissional, eu vejo que as pessoas elas têm esse interesse. E aí, depois da pessoa me conhecer e me chamar no WhatsApp, eu sempre marco uma reunião para que eu consiga explicar um pouco, mostro para ela um pouco que eu poderia trabalhar no nicho, e assim ela tem interesse em fechar com a Arrobar. Essa sua maneira de usar os dois Instas, isso é uma coisa bacana, porque mostra a atenção que você dá para o seu cliente mesmo. Exato. É, eu porque falo que até a pessoa às vezes fica com receio. Será que eu fico com o Insta? Só pessoal? Eu falo, gente, não tem só pessoal. Hoje eu sou mais a Vitória profissional do que a pessoal, porque quem tem empresa, a gente sabe que não tem jeito. A gente trabalha 20 horas por dia. Então, tem que mostrar essa parte também da Vitória que é casada, da Vitória que é cristã, da Vitória que sai às vezes, mas também a Vitória profissional. Então, eu falo, não fiquem com receio de mostrar para os seus clientes que você também é uma pessoa que está ali, que você não é só uma profissional, né? Até mesmo porque na hora de você fechar um negócio, alguma coisa, você vai saber... A empresa pode ser boa, mas você quer saber com quem você está fechando. Exato. Né? E as pessoas gostam dessa conexão. A Adriele, ela posta muito sobre isso. Então, ela posta ela que é mãe, que ela é esposa, que ela tem um marido dentro da empresa, e isso gera conexão também. Muito bem. Vanessa, quais são os principais benefícios assim para você fechar um negócio na planta, né? Às vezes a pessoa está em dúvida, será que eu compro uma casa? Tá montando um negócio ali, eu acho que vai ser legal, aquele condomínio que está criando é bacana também. Tem uma diferença, algum benefício específico que você possa estar compartilhando com a gente? Tem sim. Imóvel na planta, o ponto principal dele é que você compra com um valor bem abaixo do quanto que ele estará valendo no momento da entrega. Então, um imóvel que você paga hoje 300 mil, no momento da entrega, vale tranquilamente 450. Sim. Às vezes é difícil a pessoa enxergar isso, mas acontece muito isso. E o legal é que a pessoa não aplica nem os 300 mil, ela aplica a entrada parcelada, em todo o período, às vezes até passa, e às vezes a pessoa nem dá nada de entrada. Então, isso se torna bem flexível a compra de um imóvel na planta. E assim, Rio Preto está crescendo demais. Vanessa, tem algum ponto melhor aqui em Rio Preto hoje?
Vai em questão do ticket, porque tem Sim. regiões que são os valores maiores ou não. Mas, assim, Rio Preto está crescendo de uma forma geral. Só que esse trabalho de ver qual o imóvel ideal para a pessoa, eu sento junto com ela, vejo tanto localização quanto valores. É o que eu ia te perguntar agora, como que está o mercado aqui na cidade? Porque a gente vê que é uma coisa que não para. Dificilmente você passa numa rua, numa avenida que não tem alguma coisa construindo, né? Isso é impressionante. E tem áreas específicas também, porque às vezes a gente passa num lugar e o cara fala, bom, o cara vai montar um supermercado aqui num lugar que tem 3 supermercados, ele vai montar o supermercado dele ali, ele quer construir o supermercado dele ali. Ou então, pô, uma casa que o cara poderia montar numa outra área ou num outro lugar, um condomínio fechado, ele quer também comprar uma área específica da cidade para poder fazer. Todos os pontos, né? É isso mesmo. Todos os pontos de Rio Preto estão crescendo demais. Se nós formos pegar ali na região sul do Iguatemi, fala assim, nossa, mas Iguatemi, 1 metro quadrado está alto. Gente, tem muita coisa para vir ali. Muita coisa. A gente que está no mercado sabe os empreendimentos que viram, e não só empreendimentos, é o que você falou. Também supermercados, shoppings novos em Rio Preto. E empreendimentos, quando chega o empreendimento, o comércio vem muito grande e ajuda a potencializar ainda mais a valorização daquele imóvel. E é uma coisa assustadora que de 10 anos para cá, se você vê, as cidades mais próximas, elas estão praticamente entrando dentro de Rio Preto, né? verdade, Rio Preto expandindo, e daqui a pouquinho você vai pegar uma avenida e já vai sair em outra cidade direto. É que a facilidade de como é fácil comprar o imóvel na planta, chegam mais construtoras abraçando para fazer isso, e Rio Preto vai crescendo mais ainda. Muito bem. Vitória, vamos falar sobre tráfego pago, porque isso é um assunto que todo mundo quer saber como que funciona, os resultados, né? E dificilmente uma pessoa que tem uma empresa, se ela não investir, né, pegar uma grana, poder fazer um investimento, mas eu vou gastar com isso? Não é um gasto, é um investimento, né? Tem essa diferença. No que consiste a gestão aí do tráfego pago? Como que a empresa pode maximizar os seus resultados através dessas estratégias? Olha, na empresa, na Robá, hoje tem tráfego pago em todos os lugares, né? Até e-commerce. Então, hoje, na Robá, nós fazemos o tráfego dentro da plataforma do Facebook ADS. Então, nós fazemos Facebook e Instagram. Porém, eu sempre deixo muito claro como a gente faz esse gerenciamento. É sempre importante fechar o gerenciamento para que a gente faça toda a estratégia orgânica para que assim a gente consiga entrar com o tráfego. Eu tenho até parceiros que às vezes um cliente fecha com esse tráfego fora da minha empresa e depois fecha o gerenciamento, porque é realmente muito interessante. Sem uma estratégia bem feita, bons vídeos, bons conteúdos, não tem como a gente levar tráfego para uma casa vazia. Sim. Então, é sempre importante a pessoa, às vezes ela vem e fala assim, Vitória, eu quero investir, será que eu consigo investir 1.000 por mês? Consegue, porque o tráfego a gente consegue colocar qualquer valor, depende se você tem capital para isso. Só que não adianta você fazer um tráfego bem feito se você não tiver uma casa bem estruturada. Sim. Então, essa é a importância também. Eu junto o tráfego, o serviço do tráfego, junto com as estratégias e com toda a criação de conteúdo que a gente faz. Então, sim, o tráfego é muito importante. A Adriele estava falando até agora no palco sobre isso, que o evento, ela investiu muito. E eu mesma, que já sou aluna, toda hora chegava para mim. Isso é muito interessante. Então, o que a gente faz? O direcionamento. Eu quero vender para Rio Preto, eu quero vender para a região, quero vender Brasil. Então, a gente consegue atrair essas pessoas através do tráfego. Então, é muito interessante. Então, eu estou lá pesquisando. Às vezes, falam que até o celular tem o microfone, que às vezes a gente está pesquisando, fala assim, estou precisando de uma... Eu quero viajar. Aí começa a aparecer viagem. É automático, então, é incrível, assim. É um investimento que quem tem empresa tem que ter. A gente fala sobre essa transformação todo dia, toda hora aparece alguma coisa nova. Dessas principais tendências que você vê em relação ao digital, o que vem pela frente, o que a gente pode esperar, o que já está pingando aí, que você já tenha, que você possa estar compartilhando com a gente? Inteligência artificial, né? Tem muitas coisas que a gente pode estar atualizado ali. Por exemplo, até tem um vídeo viralizando de pessoas ensinando na ferramenta do CapCut, por exemplo, eu não tenho um cenário bom para gravar. Aí você vai lá e coloca o seu vídeo e a inteligência artificial do CapCut cria o cenário. Então, tem muitas coisas da inteligência artificial mesmo que a gente pode. Não vai substituir, um robô não vai substituir a gente. Às vezes tem até perguntas que eu faço para o chat e ele me responde de uma forma errada, até português. Então, assim, o robô não vai substituir a gente, só que a gente tem que estar atualizado nessas tendências. Vídeos curtos, hoje também está viralizando muito, é uma tendência atual, como está na questão política aí, de vídeos dos candidatos a vereadores,
enfim, dos governadores aí, todos os candidatos, eles estão viralizando alguns vídeos. E aí, se eu conseguir incluir, tem até um cliente meu que fez um vídeo com esses candidatos falando, é um meio viral. Então, o Pablo Marçal, coloca um vídeo ali curto, seu, com a voz dele, ou com ele falando. É um jeito de viralizar também. Já teve mais de um cliente meu que viralizou com esses vídeos. Então, às vezes, você coloca uma pessoa de influência, Felipe Tito, que fala muito, tem uma cliente que é de consórcio, e ele fala sobre o consórcio. E aí você coloca esse vídeo, é uma coisa básica que você usa para o seu Instagram, que você consegue viralizar. Os stories, eu falo para as pessoas, não adianta você movimentar o feed com 30 fotos que não tem conteúdo nenhum, se você não aparece nos stories, se você não cria um storytelling, se você não mostra a sua rotina. Então, sempre se atualizar aí com as tendências das redes sociais. Muito bem. E os principais desafios aí, hein, que a gente tem em relação ao mercado imobiliário para poder enfrentar aí os clientes, os imóveis? Como que você lida com tudo isso? Tenho muitos desafios, principalmente, às vezes as pessoas chegam e falam assim para mim, Vanessa, não, eu vou deixar meu dinheiro guardado e investido. Não vou comprar um imóvel agora. Isso daí é muito. Tem muitas pessoas. Só que, assim, as pessoas têm que entender que ela pode fazer um investimento. Eu invisto em imóvel na planta e eu tenho investimento na minha carteira. Sim. Não é que você tem que fazer um só. E sim ver qual é o melhor para você naquele momento. Então, esse é um ponto bem complicado. Mas, assim, quando a pessoa vê que... Um exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Comprei um imóvel... Ali, eu vou até falar, na Avenida JK ali. Gente, 2 anos atrás, eu paguei 215 mil, um estúdio. Sim. Paguei 30% dele dividido, ainda estou pagando os 30%. Na verdade, eu paguei um pouquinho mais, que eu fui adiantando. E hoje ele vale 350 mil. Aí fala assim, poxa, mas 350 mil, tudo bem, o imóvel ali na JK. Mas 2 anos atrás, esse valor, você ia falar assim, está absurdo ali para aquela região. Sim. E não é que todos os imóveis, eles vão valorizando, ele valoriza o INCC, que é a inflação, e mais ainda. Então, é o que as pessoas têm que ver, que o investimento é bom, investimento imobiliário, elas podem diversificar. Só que o imóvel na planta é um desses, que também é uma ótima opção. E é uma coisa engraçada porque é muito rápido, né? Você está falando de 2 anos. 2 anos. 2 anos, não tinha um hipermercado ali perto. Em 2 anos também estava finalizando um posto de gasolina. Em 2 anos foi tudo assim. Muito rápido. E ele nem foi entregue ainda, o empreendimento. Então tem muita coisa. E um outro ponto bacana é, às vezes, a pessoa fala assim, eu vou comprar o meu primeiro imóvel, né? Vou sair aí do aluguel e tudo mais. E, às vezes, a pessoa, o que a gente tem que quebrar muito, é que, às vezes, ela quer morar numa casa grande, numa região legal. Mas, assim, dê o primeiro passo. Outro exemplo comigo mesma. Eu comprei um apartamento de 39 metros quadrados. Aí eu falei assim, eu vou casar e vou morar nesse apartamento, né? Não era para investimento nem nada. Paguei 120 mil. Apartamento que eu vendo da construtora aqui em Rio Preto, da MRV. E aí ela valorizou, hoje está valendo 180, 190. Não comprei para investimento. Sim. Ele valorizou e eu pago aí uma parcelinha de R$600. Então, olha só, não era para moradia, não morei, acabei comprando outro, mas pela facilidade ele acabou valorizando. Você tem um histórico bem bacana, que são mais de 200 pessoas que você atendeu e que ajudou, de certa forma, a realizar o sonho, né? De poder morar, de poder empreender, alguma coisa nesse sentido. Conta pra gente aí, talvez nem citando o nome, né? Quando alguma história interessante, alguma história bacana que você ajudou essa pessoa a encontrar o imóvel ideal dela. Tem. Às vezes a gente fica até mais emocionada, né? Imagina. Mas é muito gratificante quando a pessoa pega a chave da casa. Eu acho que essa é a sensação mais... né? É que é assim, vender para o investidor é muito gratificante. Às vezes a pessoa compra 2, 3 imóveis, ou ela vai investir, ou ela dá um up na casa dela. Mas quando você vê ela comprando o primeiro imóvel, e ela falando assim, Vanessa, eu não sabia que eu tinha condição de comprar, eu ganho, sei lá, R$3 mil, sabe? E ela fala assim, não, quando a minha casa ficar pronta, você vai lá tomar um café comigo, sabe? Tá vendendo sonhos, né? Estou vendendo sonhos. É isso, a Adriele me ajudou muito nisso. Em dezembro, a gente teve um café, não um café da tarde, né, que a gente se encontrou com outras pessoas do Transforma VIP, e ela falou assim, ela fez eu refletir do propósito do meu negócio. É a realização de um sonho.
Independente se a pessoa está comprando o primeiro imóvel, independente se é investimento, é sempre um sonho, é um passo muito grande na vida da pessoa. Sim. Que, às vezes, por a gente estar no dia a dia, a gente não percebe, né? É engraçado isso, porque é tão comum você apresentar o imóvel, tem esse, mas pare e pense, você está mostrando algo para a pessoa e mostrando que ela tem condição de comprar, que às vezes ela nem sabia que tinha. É bem legal isso. E o que eu acho mais incrível, assim, né? É que a pessoa sonhou com aquilo. Ela sonhou. Né? Ela falava assim, pô, eu quero uma casa desse jeito. Por isso que a gente está falando em relação a você fazer algum negócio na planta, é que você vai já imaginando a sua casa em construção. Imaginando, e a pessoa fala assim, Vanessa, agora eu tenho um lar. Porque, às vezes, ela morava numa casa de aluguel e ela não sente que pertence àquele ambiente. Porque ela fala, não posso fazer nada ali. Né? E também, às vezes, ela compra também, às vezes, se ela for fazer alguma reforma, alguma coisa, já está de um jeito o imóvel, não... Talvez ela vai gostar, mas não vai ficar do jeito que ela queria, se fosse. E é uma coisa novinha também, né? É uma coisa novinha, garantia da construtora, isso é muito bom, gente. Ô, Vi, ó, tô bem íntimo aqui, já tô chamando de Vi, hein? Ó, queria que você falasse um pouquinho sobre assessoria de marketing, que a gente sabe que é um trabalho também sensacional que vocês fazem lá. Sim. A assessoria de marketing, às vezes, para uma pessoa que não quer que a gente fique 100% ali fazendo, porque, assim, o trabalho que a gente faz, eu sempre falo para a pessoa que depende 50% dela também. Porque vai depender dela gravar os vídeos, vai depender dela, assim, dispor o tempo dela para fazer essas captações, para aparecer nos stories. Às vezes, a pessoa ela já quer postar, tem uma cliente nossa que ela quer postar, que ela quer fazer as legendas dela, porque a gente faz também toda essa parte de postagem, de legenda, tudo. Ela só vai aparecer nos stories e dispor do tempo dela. Mas, às vezes, a pessoa é fuçada ali nas redes sociais e ela quer ficar. O que a gente faz? Então, a gente dá essa assessoria, leva as ideias de conteúdo para ela produzir, ideias de tendências do nicho dela. Então, a gente dá assessoria também na questão de conexão da empresa com influenciadoras. Então, ó, a sua loja de roupas precisa de uma modelo assim, de uma influenciadora assim. Eu tenho já contato com essas meninas, então eu faço essa conexão de marca com influencers também. E eu fico imaginando assim, né? Que eu já sei que eu já passei por isso também. A pessoa vai lá, a empresa vai lá e tal, você está vendo que é uma empresa bacana, você está vendo que o negócio é legal, o produto é sensacional, mas a pessoa ela não sabe oferecer. Sim. Ela não sabe publicar, o vídeo sai ruim, a roupa não sai legal, é um monte de coisa que acontece. Mas tem gente que é meio cabeça dura também, né? Tem. Que aí você tem que saber lidar com esse cliente. Tem. E como a gente atende todos os nichos, às vezes nós vamos ter uma pessoa que é mais jovem, da mesma idade. E às vezes a pessoa, como ela é mais jovem, às vezes ela é até mais difícil de questão assim, de entender o que eu tô falando. Porque, eu sou jovem, eu também sei do mercado. Mas é que a gente estuda para isso, para te entregar meio que amassado também. Então, assim, o store... E tem até, às vezes, pessoas que trabalham na mesma área, não é uma crítica, mas é que tem pessoas que trabalham na mesma área que, não, às vezes, erram no básico. Um Reels que vai com a legenda muito embaixo e na hora que tá a legenda mesmo do vídeo, corta a escrita do que ela tá falando. Nossa. Então, coisa básica. E a gente dá toda essa assessoria. A questão dos meus clientes, eu fico mais hoje... Ainda estou na operacional, porque a gente precisa ainda alavancar mais a empresa, então ainda estou. Mas eu fico mais na questão de entrar no meu Instagram, ver que meus clientes estão postando nos stories, porque é eles que estão postando. E você cobra eles? Cobro. E aí eu fico assim, vamos falar? Porque às vezes só tá ali postando, tipo, bom dia, na academia. Que tem que postar, tem que ter essa conexão também do pessoal que eu falei. Mas, às vezes, a pessoa posta uma coisa errada, posta um emoji gigante, eu falo assim, vamos fazer diferente dessa vez? Então, toda essa questão de ideias para ajudar ele a profissionalizar mesmo, né? Não sair do amadorismo. E o marketing digital, no seu caso, também é fundamental, né? Foi um dos pontos que mudou a chave também do meu negócio. Sim. Porque, assim, a indicação é incrível, você conhecer as pessoas... Boca a boca, né? São pontos incríveis. Só que, quando a gente começou a rodar o tráfego, gente, o nosso negócio, a gente estava com um faturamento médio de... Acho que era por volta de uns 19 mil, passou para uns 60. Mas foi aí que a gente puxou, porque quem auxilia é o meu esposo, né? E aí foi aí que ele saiu desse serviço dele para poder ficar full time comigo, porque assim, olha, você precisa estar aqui. O mês que a gente deu uma deixada de lado,
a quantidade de clientes já vai diminuindo, já, porque a gente tem que estar. Porque o que acontece? O cliente está pesquisando sobre imóvel, gente, aparece um monte para ele. Muito. E é muitas pessoas, são muitos corretores. E eu me especializei em todos os empreendimentos na planta. A dificuldade também de cliente é isso, ele entender que eu trabalho com todos, Sim. que eu faço uma consultoria e eu não quero simplesmente vender. E sim, a minha empresa ela vai continuar, então eu quero dar toda essa assistência a ele. Então, por isso que eu tenho que estar rodando e estar colocando todos os vídeos de todos os empreendimentos para poder estar mostrando. Destacar, porque se você não está ali, você perde para a concorrência. Porque tem muito mercado imobiliário em Rio Preto. Eu conversei com um cliente esses dias que ele falou, Vanessa, eu só soube que você estava trabalhando com tal empreendimento que você postou vídeo. Eu falando que eu trabalho com todos. Eu falei... Vi, mas assim, a gente vê a Vanessa aqui falando, toda desenvolta e tal, não sei o quê, mas tem gente que é muito travado, né? Muito. E como que esse trabalho que você faz para poder mostrar para essa pessoa que o maior influenciador do negócio dela é ela? Eu sempre dou até o meu exemplo, eu falo assim, eu sempre fui uma pessoa mais comunicativa, sempre tive amizade fácil, mas eu também tinha dificuldade. Gente, colocar a câmera e começar a gravar aqui não é fácil. Principalmente se a gente está aqui e a pessoa vai gravar com várias... Porque sozinho é uma coisa. Sim. Então, a gente também ajuda nisso. Eu falo assim, vamos começar de você só gravando ou tirando uma foto sua? Então, aos poucos, eu falo, o trabalho do marketing, ele não é do dia para a noite. Ele é um processo, ele é uma construção de uma casa, eu falo. Mas sabe o que me ajudou a me destravar? Falando assim, você está gravando teu story, só que ninguém está ligando. Exato. Ninguém está vendo. Você está passando pro lado da pessoa, ninguém está ligando. Às vezes a pessoa... Até pessoalmente ela te vendo e até se ela vai passar, às vezes ela não vai nem ver teu story. Eu falo até da questão que um problema é que às vezes a pessoa ela fica gravando, ela fica se vendo. Não pode. Não se olha. Não. Gente, eu não tenho tempo. Ou eu gravo ou eu trabalho. Então eu tenho que gravar e trabalhar. Então eu já vou postando full time ali e eu não fico olhando. É que a gente acha que a gente é o centro, né? Exato. Que todo mundo tá... E as pessoas vão te julgar, você fazendo ou não. Sim. Então faça. É isso aí. E é engraçado porque às vezes você pode pensar que não, mas alguém vai ver. E mesmo que não vai entrar em contato naquele momento, vai tirar um print do telefone, Exato. alguma coisa, e na hora oportuna vai entrar em contato, né? Gente, para a gente fechar aqui, eu queria que você usasse essa câmera aqui, e falasse para quem está nos assistindo agora, quem está aqui no Transforma, ou quem vai estar acompanhando depois, direto lá no nosso canal, uma pessoa que está a fim de investir o seu dinheiro, está a fim de fazer, com certeza, aquele negócio especial, construir a sua casa, o seu lar, dá uma dica especial, fala da sua empresa e convida esse pessoal para poder te conhecer. Legal. Bom, eu trabalho com todos os empreendimentos na planta, dou uma consultoria para você, a gente vai sentar, analisar o que você vem buscando, se é o teu primeiro imóvel, gente, com uma renda a partir de R$2.000 você já consegue comprar o seu imóvel, dependendo do empreendimento, sem nada de entrada. Isso é muito legal, nada de entrada você consegue comprar a sua casa. E um outro ponto também, você que quer investir, eu brinco, né? Eu falo assim, que eu não só vendo imóvel na planta, eu também invisto. Consigo mostrar os meus próprios resultados para você. Você não precisa ficar alienado em uma coisa só. Diversifique, diversifique. Eu falo isso, diversifique. Só que também invisto em imóvel na planta. Aí pode entrar em contato comigo que eu fico aguardando o seu contato. Passa o seu arroba aí para o pessoal. Meu arroba é vanessagarcia.imóveis. Muito bem. Você faça a mesma coisa, nossa querida Vi. E para quem tem ainda esse medo ou ainda não entrou nesse marketing digital, como que faz para procurar arrobar? Para você que é empresário, autônomo, para você que quer crescer até como influenciadora, o mercado digital é o futuro, é o presente, então você precisa estar presente nas redes sociais. Nós fazemos todo o gerenciamento das redes sociais, a assessoria, o tráfego, o crescimento para você orgânico e também o crescimento pago, né, que é o tráfego. E nós te auxiliamos a crescer nesse mundo e se destacar da sua concorrência. O nosso arroba é mkt.arroba, arroba normal, e o meu também é arroba VickyValente. E eu tô aqui para te auxiliar e para a gente alavancar suas redes sociais ainda em 2024. Muito bem, diretamente aqui do Transforma Empreendedor, hoje no ar fazendo a cobertura, a Vitória Valente com a gente, também a Vanessa Garcia. Obrigado, sucesso para vocês. Obrigada. Parabéns, tá? Vocês são sensacionais, são um fenômeno aí do jeito que eu tô vendo, fala muito bem, comunica muito bem, transmite, né? E agora a gente percebe o sucesso que vocês estão tendo, desde que vocês também estiveram junto com a nossa querida Dri, e que Deus abençoe cada vez mais. Amém. Muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta, hein? Com mais convidados aqui direto do Teatro Paulo Moura, Transforma Empreendedor hoje, cobertura completa aqui do No Ar Podcast. Fique ligado.